Olá, eu sou a Cláudia Carleto e a partir de agora você fica comigo no Panorâmica, a revista eletrônica do jornalismo da TV Alesp. Uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo homenageou os 30 anos da fundação da Comissão Consultiva do IANSP. O IANSP é um instituto de assistência médica do servidor público estadual. A reportagem é de Viviane Cesarino. A comissão, que comemora 3 décadas de trabalho nesta sessão solene, representa 1.300.000 usuários do IANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de São Paulo. E neste aniversário, a comissão faz 2 pedidos: se tornar deliberativa, fazer parte das decisões junto com o governo e conseguir a paridade nos investimentos. Todo servidor público contribui com 2% para o custeio do IANSP e o governo, a partir de 2008, quando saiu da Secretaria da Saúde e veio para a gestão, começou a contribuir com R$100 milhões por ano. É uma verba importante, sem dúvida nenhuma, mas ainda está aquém das nossas reais necessidades. Essa sessão solene tem como objetivo central fortalecer o IANSP, fortalecer as nossas lutas, em defesa de mais investimento, porque o governo estadual não investe no IANSP, não investe nos convênios, Então é muito precário o atendimento hoje para os servidores do Estado de São Paulo. Só não é pior pelo esforço e pela mobilização de cada um dos senhores, dirigentes ou não, mas que fazem a sua multiplicação, fazem as suas exigências em nome de milhares e milhares. De acordo com o superintendente do IANSP, o governo investe na reforma do Hospital do Servidor Público. Só na primeira fase, foram R$146 milhões em recursos liberados. Esta reforma é uma reforma ampla, talvez a mais ampla que o Instituto já passou, e o Hospital do Servidor Público, que faz parte do IANSP, do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado, já passou ao longo dos seus 60 anos. Para o secretário de Gestão Pública do Estado, Valdemir Aparício Caputo, que representou o governador Geraldo Alckmin, outra questão importante é a descentralização da saúde, com 17 postos de atendimento no interior. O funcionário tinha necessidade de um hospital, tinha que vir para São Paulo. Então, o que o Latif fez? Essa descentralização, o credenciamento de hospitais, clínicas, laboratórios pelo interior, para que o pessoal do interior também pudesse ter essa rede credenciada. Na Assembleia Legislativa, o assunto é permanentemente discutido na frente parlamentar em defesa do IANSP. Esta frente parlamentar, hoje presidida pelo deputado Marcos Martins, sempre traz à tona os grandes desafios do IANSP, que não são pequenos. Um deles é a questão do financiamento. As audiências da frente parlamentar acontecem aqui e também às vezes fora daqui, em outros locais, a depender de uma cidade, de uma região, que abre-se para que faça a discussão para poder permitir a participação de outros. E depois da sessão solene, a comissão se reuniu no plenário Paulo Kobayashi para diversos painéis que discutiram a melhoria dos serviços. Quanto mais educação, menos doença e mais qualidade de vida. O diagnóstico precoce do câncer de próstata aumenta em 90% a chance de cura da doença, que não para de crescer. A campanha mundial de prevenção, chamada de Novembro Azul, foi tema do Saúde e Vida dessa semana aqui na TV Assembleia. E eu começo com a Marlene para contar um pouquinho da história de como é que chegou o Novembro Azul no Brasil e qual a importância dele nessa questão da prevenção do câncer de próstata. O Novembro Azul, ele é um movimento nacional. Nos Estados Unidos tem uma campanha que é muito forte, que é o Movember. Já existe desde 2002 e é um movimento muito forte que ele é focado, durante o mês de novembro o homem deixa seu bigode crescer. E os homens, eles postam essas fotos e eles fazem doações. E grande parte dessa doação vai para a pesquisa. Aqui no país a gente não conseguiu fazer isso, nós ficamos 2008, 2009, 2010 e não conseguimos que o homem deixasse seu bigode a crescer. Aí nós copiamos o modelo do Outubro Rosa, que é um modelo super vencedor e que tem dado ótimos resultados, e aí nós lançamos o Novembro Azul. E há quanto tempo isso acontece já? Nós já estamos no 3º ano e tem crescido a cada ano. O que muda ano a ano?
Muda um pouquinho nós conseguimos, né, cada edição nós focamos num detalhe, né? A participação da mulher, que a mulher tem um papel super importante na saúde do homem. O preconceito está em todas as edições e o que nós temos sentido nas nossas ações é que esse preconceito ele está mudando. Só que assim, a passos muito lentos do que a gente precisa, né? Então, o nosso foco principal tem sido a quebra do preconceito. Para mudar o preconceito, essa questão, quais são as ferramentas que devem ser utilizadas, na sua opinião? Eu acho que essas campanhas de prevenção, elas são muito fortes e ela ajuda a mudar isso, porque você leva a discussão para dentro dos lares. E isso faz com que a discussão ela comece a permear em vários segmentos da sociedade, nas empresas. Tanto é que a campanha desse ano, nós estamos focando aonde o homem está. O homem está onde? No automobilismo, nos estádios de futebol, nas empresas, na construção civil. Nós temos assim esse ano nós estamos fazendo mais de 1.500 palestras em empresas em todo o país. E isso a gente acredita que está fazendo uma grande diferença. Daqui a pouco a gente vai saber sobre o conteúdo dessas palestras. Eu quero perguntar para o Luan, dentro do site Lei do Câncer, o que ele traz sobre o câncer de próstata e se muda a atuação de vocês durante esse período? Ele, independente de Novembro Azul, Outubro Rosa, o Lei do Câncer é uma central de informações. O que acontece? Ela nasceu com base na Lei do Câncer, PRONON, Programa Nacional de Oncologia. E desde 2012 para cá, a gente vem tentando contato direto com empresas, com contadores, para disseminar esse conhecimento. Mostrar para as empresas que essa lei existe. O que é a Lei do Câncer, na verdade? Ela é uma lei criada pelo governo, pelo Ministério da Saúde, para, como é que eu posso dizer, disseminar um pouco mais o trabalho do SUS. Porque hoje o SUS está muito concentrado, ele não é eficiente em todas as áreas dentro do Brasil. Então, algumas áreas ele tem que abrir mão para que alguém preste esse serviço para a população. Então, essa é a Lei do Câncer. A Lei do Câncer permite que instituições aprovem projetos para atendimento de público, capacitação, pesquisa, e entre outros, e permite também que eles vão buscar esse dinheiro direto no empresário. O empresário pode deixar de pagar 1% do imposto de renda dele para o governo e dar para esse hospital, para custear esse projeto. Há uma adesão grande, Luan? Como é que as empresas estão se comportando ou está muito aquém do esperado? Olha, em 2012 nós tivemos bastante pessoas que foram bem receosas para entrar, porque era novo, então tudo que é novo assusta, então o pessoal não conhecia, a gente já está calejado para a CPMF, né? Então Exato. O povo quer saber se realmente o dinheiro vai para aquele direcionamento. Todo mundo duvida da idoneidade de todo mundo, né? Então é um pouco complicado. Então tivemos que quebrar essas barreiras com muita gente. E aí, no primeiro ano, movimentamos 4 milhões de reais para alguns hospitais pelo Brasil, que já possibilitou centenas de milhares de atendimentos, sabe? Todos gratuitos, servidos para populações onde male tem médico, sabe? Então, o que acontece? Foi muito legal. E no ano seguinte, o número já aumentou para 25 milhões de reais. Nossa! Então, já foram aproximadamente 800 mil atendimentos prestados devido a essa lei. Então, o que acontece? Até então não tinha um site. Era só uma frente de trabalho que ia disseminar isso para empresários. Ano passado nós paramos e pensamos, tem que criar uma central. O pessoal tem que ter um lugar onde está a informação lá reunida e organizada para eles acessarem e tirar as dúvidas e poder até ajudar se eles quiserem. Vamos falar um pouquinho de futebol? Quanto o seu time deve à União? O Flamengo deve 300 milhões de reais e o Corinthians 142 milhões. E por aí vai. Como fazer para pagar uma dívida desse tamanho? A quebradeira dos times brasileiros foi discutido no SP Sport dessa semana. Isso também acontece lá fora, nos países europeus, enfim. Deve ter diminuído também o número não deve ter diminuído o número de sócios. Lá não é clube. Lá time é time, né? Normalmente. Agora eu já estou até me corrigindo. Assim, por que lá não acontece essa crise e por que a gente não copia de lá? Lá fora eles têm um esquema de marketing muito forte. Tá. Todo time, por exemplo, tem uma loja oficial no estádio. Você ir num estádio de um jogo na Europa, por exemplo, é um negócio para você ficar o dia inteiro. É um show. O jogo é 5 horas da tarde, você chega meio-dia. Museu, tereré, tem museu, calçada aí da ele cobra fama. para entrar no museu. Você acha
pulseirinha do time, camisa oficial de todos boneco os de jogadores. cera dos jogadores, boneco, interatividade com telões para pôster. você. Aí você pode conhecer o estádio antes de acontecer o jogo, pisar na grama do time que você torce, do estádio do time que você torce. Fazer tudo Você que faz a um gente não tour pode fazer aqui no completo. Brasil, né? Tudo que não O pode. marketing desses times é muito forte. Eles têm noção que a marca deles tem valor. Se você for... Aqui no Brasil, você tem cerveja do Bayern de Munique à venda. Você tem, verdade. você tem camisa do Barcelona à venda. Hoje em dia, aí cabe um pouco de puxão de orelha para os torcedores brasileiros, muita gente prefere comprar camisa do Barcelona, De lá de fora do que comprar camisa do do time Real aqui. Madrid, do que apoiar o time daqui. Ir na loja do Juventus e comprar uma camisa do Juventus, ou comprar uma camisa do Corinthians. A geração videogame, vamos dizer assim, porque pode jogar com o Barcelona, que pode jogar com o Real Madrid. Com os jogadores Com internacionais. os jogadores aí. internacionais de nome, os times têm noção da marca, a marca é forte e coloca produto para o mundo inteiro. Mas, gente, então não Um é só marketing copiar, fortíssimo. Rodolfo, não é só copiar? Copia. Também, uma outra coisa também é a venda dos carnês que eles têm, que eu tive conversando com o vice-presidente da Fiat aqui para a América Latina, ele faleceu recentemente, mas o Valentino Risioli. Ele estava me dizendo que o estádio da Juventus, que foi construído em Turim, recém-inaugurado, já tinha 2 anos de ingressos vendidos, os carnês vendidos para 2 anos. É um estádio que tem condição de, nos camarotes, servir refeições para 2.000 pessoas simultaneamente. Quer dizer, aí vai aquilo que você estava toda uma dizendo, diferença a mesmo. pessoa vai para o estádio e passa É uma o dia, experiência e completa. exato, Sim. é um dia de passeio que já É o que fica o Palmeiras está programado para tentando tudo implementar. aquilo. Fazer isso daí. Exato. Mas Palmeiras... aí o Corinthians agora está com o estádio novinho em folha, lindo. Acabou de ser inaugurado aí para a Copa, que eu sei que tem camarotes ali dentro sensacionais, com poltronas com banco de couro, com couro que veio, couro de avestruz, que tem 2 andares, né? Tem mezanino para você fazer uma festa enquanto está tendo o jogo ali. É só abrir essas portas, é só já começar para... Isso. O Corinthians tem loja, várias lojas do time. Em shoppings aí afora. Várias lojas do time. O Corinthians São Paulo, é sim vejo, um time de Palmeiras marca também tem. forte. Esse está indo para o caminho... O Corinthians está indo, o Palmeiras agora com o estádio dele vai É só entrar não no caminho. pagar mais o O empréstimo Inter de do Porto Pato. Alegre. Porque daí ele pra consegue poder economizar uma segurar um pouco graninha, o né? dinheiro. Consegue economizar. Ó, tenho números aqui, gente, que assustam. No último levantamento aqui dos 4 grandes clubes de São Paulo, apenas o Corinthians tem um patrocinador master, que é a Caixa Econômica. Mas fora isso daí, talvez por isso o Corinthians esteja aqui na minha tabela em 12º lugar, quer dizer, o que menos tem dívida. A dívida do Corinthians hoje, no geral, tá? Imposto, salário, 193 milhões de reais. Ele está em último da lista. Em primeiro lugar, encabeçando, está o Flamengo, com 757 milhões de reais em 2013. Foi o último levantamento que teve. É difícil. O Botafogo está com shake ainda. O Sheik foi dispensado agora. Mas não é do Corinthians. Ele tem que voltar pro Corinthians, mas como Então, ele é mas onde é que ele brigado- está? Ele deve estar treinando, eu acho que ele vai treinar em separado. Né? E Porque o Corinthians também está pagando o shake. O Corinthians está pegando o Sheik. Ai, gente. O Sheik é funcionário do Corinthians. Se o Corinthians mandar 520, né, o saláriozinho dele? por aí. Por aí, mais de meio milhão. Mais de meio milhão. E o cara não está jogando em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Agora, estava conversando aqui antes com o nosso produtor aqui do programa, o Tito, que é corintiano roxíssimo, e ele estava elogiando, inclusive, o Botafogo, que jogou há pouco tempo agora com o Corinthians, enfim, e que os jogadores estavam em campo com garra, jogando que nem gente grande, como se deve. Estão todos com salários atrasados. Todos com salário atrasado. Que o salário atrasado deles também, me ajuda aqui, Rodolfo, se divide em 2 partes, né? A parte de imagem, como é que é isso? Direito de imagem, direito de arena, E o né? salário mesmo? E o salário também, é isso. Eita, 60% é isso do salário do jogador é de direito de imagem? Não tem um número fixo, não. Não tem. Isso é acertado na contratação. Clube por clube, é contratação por Clube contratação. por clube, jogador por jogador, inclusive. Então, o Botafogo está com essa parte aí de imagem atrasada desde o início do ano. Isso. Então, desde o início Os do... E jogadores os salários há correm, 3 meses. Quer dizer, Os salários há 3 meses. então significa que eles estão sem A portuguesa, centavo. por exemplo, está 7 meses com salário atrasado. tudo. Tudo. 7 meses. 7 meses. Como é que sobrevive, gente? O jogador também paga conta. Eu sempre comento isso no meu site. funcionário, né? O jogador paga conta, o jogador que tem comer. família, tem que comer. Tem escola para pagar de criança? E vive uma pessoa normal como qualquer outra. O Banco do Povo Paulista completou 16 anos em 2014. Desde que foi criado, emprestou mais de 1,5 bilhão de reais a 350 mil empreendedores. A instituição atende 536 cidades do estado e oferece linhas de crédito que variam entre 200 e 20 mil reais. O programa em discussão dessa semana debateu um projeto de lei do deputado Itamar Borges, do PMDB,
que cria um programa de expansão, modernização e padronização do Banco do Povo. Qual a importância desse projeto e o que o senhor pretende com essa nova legislação? Eu trago isso, Ana, uma alegria poder estar aqui com você, com o Antônio Mendonça, esse, me permita dizer assim, craque do microcrédito, que faz um trabalho fantástico aqui no estado de São Paulo. Quero aproveitar, Antônio, e trazer aqui o abraço da casa, desta casa, e o reconhecimento pelo importante trabalho realizado à frente do Banco do Povo Paulista. Durante todo esse tempo, que já por 2 governos praticamente inteiro, coordenando, dirigindo esse importante projeto e ampliando, tanto no valor como na abrangência e levando as agências para os municípios do estado de São Paulo. Cumprimentar a nossa prefeita Euclides da Cunha Paulista, o nosso prefeito de Tietê, convidados de honra aqui deste programa e que vem aqui trazer as suas experiências. Experiência, Ana, que a prefeita traz e que o prefeito traz, que eu vivi como prefeito em Santa Fé do Sul. Lá e foi daí. Do Povo. Eu inaugurei como prefeito e foi daí. Foi dessa convivência, depois do aprendizado da convivência aqui com o Antônio Mendonça, com a sua equipe, com o governo de São Paulo, que nós tiramos e extraímos bastante orientação que pôde trazer essa proposta. O que é que nós queremos com isso? Eu vi lá em Santa Fé. Lá foi através do apoio e da valorização do agente de crédito, da condição de trabalho com veículo para locomoção, de ampliar a quantidade de agentes de crédito para que pudesse ampliar as empresas e empreendedores a serem visitados e oportunidades a eles. Foi dessa iniciativa, somada à presença física permanente do prefeito, na época que eu estava como prefeito da cidade, participando ativamente, divulgando, levando ao conhecimento da população, que fez eu conhecer e abraçar a importância do Banco do Povo Paulista. E essa importância fez com que Santa Fé pudesse, por muitas oportunidades, ficar como a cidade com a menor inadimplência, com a cidade que mais realizava empréstimo, e isso foi acabando se tornou um espelho para outras cidades e trouxe para mim uma luz, que é que cada cidade pudesse ter o seu Banco do Povo ampliado, expandido, padronizado e modernizado. Os resultados foram diretos, ou seja, para a prefeitura tem a contrapartida, né? Você investe na cidade, você arrecada mais. Em quanto tempo o senhor começou a notar essa diferença? Ou seja, Banco do Povo aliado ao desenvolvimento econômico da cidade. Imediato. O resultado é imediato porque você vai até a costureira, você vai até o pequeno empresário, você vai até o empreendedor informal que quer formalizar a sua atividade e dá a oportunidade dele formalizar o seu negócio, dá a oportunidade dele ampliar, dele gerar emprego, dele ter um capital de giro, dele investir na melhoria do seu negócio e com isso, consequentemente, gerar renda para ele e emprego e renda no município. É perceptível, isso tem que ser aliado a um programa de incentivo e de desburocratização municipal que se alia ao programa estadual e ao programa federal, que é você simplificar, apoiar o micro e pequeno empresário. O Banco do Povo tem esse foco, não só com o micro e pequeno empresário urbano, mas também o rural, claro. Mas também as cooperativas, as associações e tudo isso foi crescendo com as oportunidades que o Banco do Povo, que hoje o Banco do Povo está em mais de 500 municípios do estado de São Paulo. O Antônio Mendonça vai poder falar com mais detalhe disso. E é importante ouvirmos aqui a prefeita e o prefeito dessa experiência mais recente. E se você vai lá em Euclides da Cunha, se você vai a Tietê, a agência do Banco do Povo tem um formato e ali tem outro. E, na verdade, o ideal é que cada cidade tenha o mesmo perfil. É esse o projeto de padronização. Até para facilitar a logística, identificação, né? Claro. A própria divulgação do governo é uma única para todo mundo. E soma-se a isso, eu quero falar num outro momento depois,
a importância do agente de crédito. Mas eu quero aqui dizer que o Banco do Povo é muito importante para o município, é muito importante para o empreendedor. E eu quero dizer ao empresário, ao empreendedor que ainda não conhece o Banco do Povo, procure o Banco do Povo, busque o Banco do Povo. O Banco do Povo é uma oportunidade que vai te fazer crescer, fortalecer, gerar renda e melhorar o seu negócio. Uma sessão solene aqui no Parlamento Paulista prestou homenagem aos 65 anos de fundação da Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo. 11 de novembro de 1949. Essa é a data de fundação da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que agora, em 2014, acaba de completar 65 anos. E, na oportunidade, foi homenageada em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O reconhecimento em nível da legislação. A cúpula da Polícia Civil de São Paulo prestigiou o evento, presidido pelo deputado Fernando Capês, do PSDB. Uma justa homenagem por uns 65 anos de luta, de uma ação de lealdade, de todos os classistas, os delegados de polícia, que fazem parte exatamente da história desse Estado e que, com muita justiça, se faz. A associação representativa de classe dos delegados é a maior do país e da América Latina e congrega mais de 4.000 delegados de polícia. Comemorar 65 anos nesta casa, que nos deu uma das maiores alegrias para a nossa carreira, que foi a carreira jurídica, o reconhecimento da carreira jurídica, é extremamente importante e significativo. O reconhecimento da carreira jurídica, a luta por uma remuneração à altura desta carreira jurídica e melhores condições de trabalho. A doutora Marilda Pansonato, presidente da Associação dos Delegados de Polícia, tem, juntamente com os seus colegas, obtido essas conquistas aqui. E a Assembleia Legislativa tornou-se parceira da Associação dos Delegados. Panorâmica faz uma pausa rapidinha agora. Eu volto já já. O Panorâmica está de volta para discutir um assunto polêmico: o aborto. O repórter Mauro Friesman recebeu 2 especialistas para debater o tema. Afinal, o aborto é um problema de saúde pública e direitos humanos ou é uma questão criminal? Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, 6 milhões de mulheres praticam aborto na América Latina todos os anos em condições de risco, sendo que 1.400.000 são brasileiras. O número de óbitos de mulheres no Brasil em razão do aborto caiu 83% entre 1990 e 2012. No entanto, o problema representa a 5ª causa de mortalidade materna no país. Nossa legislação permite a interrupção da gravidez em 3 situações: quando a mulher corre o risco de morrer, se a gestação é fruto de estupro ou em casos de má formação do cérebro do bebê. A pena para a mulher que aborta varia de 1 a 3 anos de prisão e para quem realiza o procedimento é de até 10 anos. A Anistia Internacional, organização não governamental que defende os direitos humanos, apelou ao Brasil para que o aborto seja tratado como questão de saúde pública e não mais como crime. Este é o tema destaque no programa Assembleia de hoje com os nossos convidados. O médico ginecologista e obstetra Dr. Thomas Gollop, coordenador do GEA, é o Grupo de Estudos sobre Aborto, e a médica, ginecologista e obstetra Elizabeth Kipman Cerqueira, vice-presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto. Muito obrigado pela presença de ambos aqui no estúdio do programa Assembleia Debate. Dr. Gollop, inicialmente, vamos fazer uma análise desses números que eu apresentei. 6 milhões de mulheres praticam aborto na América Latina todos os anos. Desses 6 milhões, 1.400.000 são brasileiras. São dados da Organização Mundial de Saúde. São dados difíceis de serem levantados nas diversas fontes que nós temos e também difíceis de serem entendidos, porque numa situação de clandestinidade, de coisas que não são feitas na legalidade, esses números podem não estar corretos, podem estar subestimados ou até acima do que parece, né? Como é que o senhor avalia esses números? Como é que se chega a isso? Mauro, o problema é o seguinte: nós não devemos apostar uma corrida para saber quem tem mais abortos clandestinos, que eu vou chamar aqui de inseguros. Na verdade, o número mais próximo
é calculado pelo professor Mário Monteiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e que acaba de ser publicado. Fala em 700 mil abortos inseguros no Brasil por ano, baseado exatamente no número de internações que o SUS faz, e há um cálculo de qual é a proporção entre as internações por abortamento supostamente acabam chegando aos hospitais públicos, porque um grande número de mulheres não chega, felizmente, ao hospital, porque elas usam recursos que não complicam. O mais comum deles, que não é legal no Brasil, é o uso do misoprostol, que é um medicamento que condiciona abortamento e que não tem os riscos exatamente que as duas pacientes correram no Rio de Janeiro. Ou seja, é medicamentoso e não há risco de perfurar o útero, alguma alça intestinal ou eventualmente complicações maiores. Então, a questão não é a amplitude do número. A questão é pegar a coisa por um outro lado. O aborto inseguro no Brasil é a 5ª causa de morte de mulheres. E isso sim é possível de ser levantado com precisão. E é a primeira causa de morte de mulheres em Salvador. Então, quando morre uma mulher, como foi o caso nas 2 mulheres no Rio de Janeiro, nós não temos dúvida. É uma mulher que perdeu a vida casada e com filhos em decorrência de um aborto mal feito e em condições péssimas de higiene e de saúde. Esse é o ponto central. Doutora Elizabeth, como é que a senhora avalia esse número? A senhora compartilha da opinião, doutor Golub? Esse número é o que menos importa e é importante destacar essa questão da mortalidade materna, 5º lugar. Eu acho que é importante, eu compartilho o aspecto que não é uma corrida, né? Isso eu acho que não é bom para ninguém, nenhum país deve ser campeão nessa corrida. Agora, quanto ao número, eu acredito que pode ser que seja 700 mil, se nós considerarmos não os números de internação que chega à rede pública, mas justamente o número daquelas que não chegam à rede pública, que tomam os comprimidos, os remédios abortivos. Aí eu acho que é possível chegar a 700 mil, porque nós temos, em 2012, nós tivemos 200 mil mulheres que se internaram para curetagem. Dessas, foi calculado 25% ligado ao aborto provocado. Se é assim, 50 mil internações, né, de 25%, de 200 a 50 mil, devido a aborto provocado. Se de cada 2 que fazem um aborto, conforme outras pesquisas, uma vai, no total a gente teria 100 mil abortos clandestinos. Agora, eu acho que realmente isso não é o mais importante, a não ser o uso que se faz político da estatística, aí sim. Porque ainda até hoje muitas pessoas repetem o número que o ministro Temporão dizia de morte de mulheres por aborto clandestino em torno de 250 mil. Não existe isso. Conforme o Dr. Rui Laurenti, se existisse a morte de 250 mil mulheres ano por aborto inseguro, nós não teríamos mais mulheres em idade fértil no Brasil. O repórter Jorge Machado recebeu o deputado reeleito Elson Gasparini, do PSDB, no Por Dentro da Política. O deputado falou sobre a urgência de uma reforma política já para as próximas eleições. Vamos ver. Vamos prestar contas de mandato, falar de educação, saúde e segurança, mas eu vejo no seu blog, na sua página pessoal, o blog do Gasparini, deputado estadual, o senhor diz em 540 razões para trabalhar por São Paulo. O que significa isso? Lembrando que São Paulo tem 645 municípios e eu até corrijo o deputado, eu diria 80.567 motivos para trabalhar por São Paulo. É isso, deputado? E, na realidade, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos aqueles que confiaram no meu nome nessa campanha eleitoral. Uma eleição no estado de São Paulo não é fácil. Primeiro que são muitos candidatos.
Para você ter uma ideia, só na minha cidade foram dezenas de candidatos locais. No estado de São Paulo, no estado de mais de 2 mil. Então, há uma divisão de votos muito grande. Um outro problema muito sério é a questão de votos em branco, nulos e ausências no dia de votação. Sim. Aliás, eu defendo uma grande reforma eleitoral como sendo fundamental para as próximas eleições, né? Porque eu acho o seguinte, quem não quer votar não deve ir votar, não precisa ir votar. O voto deve ser um direito e não uma obrigação, como acontece em países mais avançados do mundo, como países da Europa, os Estados Unidos. Lá o voto não é obrigatório. O voto é um direito e aqui no Brasil devia ser a mesma coisa também. Isso ajudaria muito a amenizar os erros dos períodos eleitorais, né? Já tivemos oportunidade de falar aqui mesmo neste Por Dentro da Política com o deputado Elson Gasparini sobre uma reforma eleitoral, mas está difícil pedir voto nos dias de hoje, deputado. Como é, por exemplo, o senhor que teve votos em 540 municípios paulistas, conhecer a realidade dos municípios paulistas, as aflições do eleitor, que também é o contribuinte, é quem proporciona os recursos para a Fazenda, para que o Estado funcione, para que a máquina se movimente, deputado? Ô Jorge, aqui eu quero fazer um agradecimento à TV Alesp. Eu acho que grande parte dessa votação que eu obtive fora de Ribeirão Preto e da minha região, eu devo às divulgações que são feitas em igualdade de condições para todos os deputados, mas pela TV Assembleia. Sem dúvida alguma, muita gente acompanha a programação da TV Assembleia. E ali, se a gente tiver um bom posicionamento na Assembleia, acaba tendo conquista de eleitores que às vezes não têm ligações com outros candidatos e analisa então os procedimentos e os pronunciamentos que são feitos aqui na TV Assembleia. Agora, por exemplo, eu tenho certeza, milhares de telespectadores estão nos acompanhando, vendo e ouvindo as ideias que nós defendemos e concordando ou não com aquilo que a gente fala, né? Sim. Deputado, o senhor também faz, além do uso da tribuna e dos estúdios aqui da TV Assembleia, o senhor também faz o bom uso das redes sociais, dialogando com o mandato, dialogando com o eleitor. A resposta é imediata também. O senhor recebe muita cobrança, deputado? Isso é importantíssimo, esse contato, né? E na campanha eleitoral, é lógico que não foram em muitas cidades, mas na minha região, principalmente, eu mantive muitos contatos diretos e pessoais com o eleitorado. Não custa nada isso, não tem despesa econômica e, ao mesmo tempo, é importantíssimo no processo democrático, porque você tem chance de levar pessoalmente ao eleitor as suas ideias, os seus programas, divulgar a sua candidatura. E, ao mesmo tempo, você absorve também muitas sugestões que são feitas. Sim. Agora, por exemplo, eu volto para a Assembleia, para esse novo período, ainda no atual mandato, mas com muitas ideias novas. Eu acho, modéstia à parte, se eu fui eleito é porque eu acho que fui um bom deputado. Agora eu quero ser um ótimo deputado. A deputada Sara Munhoz, do PCdoB, recebeu no programa Assembleia Convida o criador do SMAPs, um site colaborativo de registro de crimes. Vamos rever um trecho da conversa. É com imenso prazer que fazemos hoje mais um Assembleia Convida. E nessa Assembleia Convida, nós estamos aqui para discutir um assunto que aflige muito o paulista e o paulistano, a segurança pública. Só em 2014, nós temos registrados 7.546 estupros, 237 mil roubos de diversos tipos, 75 mil roubos e, pasmem, todos eles a veículos, e o bendito do assaltante estava com a mão armada. 394 mil furtos de diversos tipos, 95 mil furtos aproximadamente de veículos no estado de São Paulo. Todos esses dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo até setembro de 2014. E qual é o motivo de nós estarmos aqui hoje? Debatermos
a participação, a colaboração, a cooperação, a interação e a troca de ideias para produzir informações que sejam de interesse público. E nós vimos que a internet é um campo que, embora essencialmente livre, tem sido um recurso que tem se intensificado e que tem todas as condições de aprofundar a participação da sociedade em diversos setores que já são controlados pelo Estado. Alguns na totalidade e outros em parte. Então, hoje nós temos o jornal, a mídia de massa, a televisão, a revista e outros assuntos. Mas existe também uma possibilidade de uma quebra desse monopólio da informação. E se bem utilizada e regulamentada, a internet pode contribuir muito para toda essa boa convivência. O mau uso, no entanto, claro, pode causar graves problemas. Boatos, exemplos difíceis de controlar. E aí fica aquela história do sábio chinês. Uma pessoa que mentia muito, fazia muita arte, ele um dia chegou para o sábio chinês e falou assim: grande sábio, fiz grandes pecados na minha vida, inclusive fiz algumas besteiras na internet. Como que eu posso hoje me resgatar? E o sábio disse para ele assim, ó, vai lá, mate 1000 galinhas, pegue a pena das 1000 galinhas, coloque num saco. Ele foi embora e fez isso. Voltou, grande sábio, o que faz com esses sacos todos de pena? Suba no monte mais alto da cidade num dia de ventania, jogue a pena ao vento. Grande sábio, já fiz isso. E agora? Agora você volta e pega todas as penas. Aí o sábio, ele pegou e disse para o sábio, mas sábio, pegar todas as penas? Isso é praticamente impossível. Ele falou, pois é, então o seu pecado que você fez na internet é praticamente impossível de perdoar. Porque por mais que você corrija, óbvio, o que é ruim é mais fácil de ser colocado. O que é bom nem sempre corre da forma como a gente gostava. Então, embora a internet seja uma arma poderosa e importante para a segurança pública, ela pode realmente contribuir para a segurança dos cidadãos? Então, hoje, eu trouxe aqui um Mega Blaster, um super convidado bacana, que é o Douglas Roque, que é o criador do SMAPS, um site colaborativo de registro de crimes. Seja bem-vindo, Douglas, e nós temos assim, um imenso prazer em te receber aqui, e a TV Alesp agradece imensamente a sua vinda, a sua colaboração e, assim, esse sorriso gostoso de estar aqui. Obrigado, deputado, obrigado. Obrigado a todo mundo. Então, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, nós vamos colocar um videozinho que fala sobre o SMAPS, que dá assim, um overview, né? Sim, um pano de fundo para a nossa história, Exato, ok? o que vai acontecer. Ok, então vamos lá. Você já conhece o SMAPS? O SMAPS é um site colaborativo de segurança mundial em que todos podem colaborar, informando e compartilhando ocorrências como furtos, assaltos, entre outros, criando assim um mapa real das zonas críticas das cidades. Veja como funciona. Na página inicial, o usuário navega por um mapa, onde pode visualizar as ocorrências em qualquer lugar do Brasil e do mundo. No menu superior, ele tem acesso ao registro de ocorrência, pesquisa, aviso e rota. Registrando uma ocorrência, o usuário colabora informando sigilosamente um tipo de crime, informando local, data e hora. Após o registro, ele pode compartilhar em suas redes sociais, alertando amigos e parentes. O campo pesquisar é ideal para uma análise real dos locais mais seguros. Útil não só para o dia a dia, mas também para os lugares em que se deseja viajar ou até mesmo investir. Ao traçar uma rota, o SMAPS, além de te mostrar como chegar, também irá te mostrar o caminho mais seguro, alertando para os pontos perigosos até o seu destino. Em Avise-me, você cadastra o endereço de lugares como sua casa, seu trabalho, escola dos filhos e todas as vezes que ocorrer algum crime próximo desses endereços, o SMAPS te avisará. Quem é SMAPS Member poderá se beneficiar de descontos e oportunidades exclusivas. Para isso, baixe a versão mobile do aplicativo, disponível para iPhone e Android. E apresente seu SMAPS Card todas as vezes que utilizar os serviços de nossos parceiros. Quanto mais colaboração, mais o SMAPS poderá ajudar a manter a sua tranquilidade, sua segurança pessoal e a de seus bens.
você estará colaborando ativamente para a segurança pública mundial. Acesse agora e deixe de ser um mero espectador. Esta semana, o auditório Paulo Kobayashi, aqui da Assembleia, ficou lotado de corretores de imóveis. Foi a turma que se formou e recebeu licença do Cresce para exercer a profissão. A turma de novos corretores lotou o auditório Paulo Kobayashi. 250 pessoas receberam a carteira de licença para o exercício da profissão. O documento é emitido pelo Cresce, o Conselho Regional que regulamenta e fiscaliza o trabalho. Como corretor, você pode trabalhar para imobiliárias, para construtoras, incorporadoras, pode trabalhar por conta própria mesmo, como sua própria empresa, você pode formar sua carteira de clientes e atendê-los perfeitamente sem nenhum problema, desde que esteja dentro da lei, dentro do que o Cresce solicita para você exercer a profissão. Para o presidente José Augusto Viana Neto, hoje o corretor de imóveis é muito mais do que um intermediador entre quem quer comprar ou vender uma casa ou apartamento. É um fiscal da lei, porque pode e deve denunciar qualquer transação ilegal ao COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Governo Federal. O objetivo é evitar que o mercado imobiliário seja usado para lavagem de dinheiro. Tanto é que nós temos no Cresce, na nossa assessoria jurídica, um departamento específico para cuidar das investigações dessas transações suspeitas de lavagem de dinheiro, para verificar se as imobiliárias comunicaram ou não esses eventos. O deputado Edson Ferrarini, do PTB, participou da solenidade e lembrou que os corretores vão mexer com algo muito sagrado para as pessoas, o sonho da casa própria. O corretor de imóveis, ele é um homem que vende sonhos para as pessoas. Por exemplo, aquele que quer ter a primeira casa, ele juntou seu dinheirinho e ele vai comprar esta casa. Esse homem tem que ser um homem muito sério. O corretor de imóveis é um homem que ajuda a desenvolver o país com os negócios que ele faz, a geração de impostos, tudo isso é uma profissão, portanto, muito respeitável. A vida de muitas pessoas vão estar nas nossas mãos. Um bom negócio, um bom investimento, um sonho. Então, às vezes é uma realização de uma vida que vai estar nas nossas mãos. Então, é muita responsabilidade. A quantas anda a relação entre netos e avós? A psicóloga Lídia Aratangi, autora do livro dos avós, esteve no Arena Livre dessa semana para falar sobre esse assunto. O que falar, aliás, na capa do seu livro, que eu tenho em mãos aqui, o livro dos avós, uma pergunta. Na casa dos avós é sempre domingo? Uma pergunta. Será que é? Sempre domingo, continua sendo sempre domingo. Aliás, eu queria que a senhora falasse sobre isso, se essa relação entre netos e avós mudou de uns anos para cá. Mudou e mudou bastante. O mundo mudou, as pessoas mudaram, as relações familiares mudaram e os avós mudaram muito. Lembra, a descrição de avô que eu li na minha infância era assim. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velhinha de quase 60 anos. Quem passa pela estrada ia ver, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando, que tristeza viver assim tão sozinha. Mas engana-se, Dona Benta é a mais feliz das avós, porque mora em companhia da mais encantadora das netas. Lúcia, ou Narizinho, enfim. Hoje em dia, você conhece alguma senhora de quase 60 anos? Você vai encontrar as avós hoje muito mais nas academias do que na cadeirinha com cestinha de costura ao colo. Então, mudaram muito os avós. Aliás, nem existia avô antes, né? Pois é, muitos biologicamente, os avós. Essa turma não, antes ainda, morria antes de ser avô. Morria com 45 anos, eu morria antes, não existia. Então, a gente não tem nenhum registro biológico no DNA de como é que é ser avó, e nem o registro cultural, porque esse registro cultural de anos atrás, de 1 ou 2 gerações atrás, não se aplica hoje. O que nos dá uma certa angústia, mas muita liberdade. Não tem legislação firmada de como é ser avô ou avó. A gente pode improvisar.
Eu vou pedir a experiência do deputado Ed Thomas, deputado e também avô de uma encantadora netinha, não é isso? Eu quero primeiro, com a permissão da doutora Lídia e do amigo Geraldo, deputado Geraldo, agradecer ao Jorge, porque nós temos alguns avós, né, nos 94 deputados aqui na Assembleia Legislativa. Mas eu sou o mais jovem deles, então... Vai ver, foi isso. Nosso apresentador, que é o Jorge, sempre, né, competente como é, não é verdade? Agradecimento, Jorge, pelo convite. Dá um abraço no meu companheiro, no meu amigo deputado Geraldo, que não tem o privilégio que eu tenho ainda, não é verdade? Ainda, de ser avô e de dizer da alegria de conhecer a doutora Lídia, né? A gente já via na tela, ouvia pelo rádio, e quando eu a conheci aqui nos bastidores da TV Assembleia, e assim que eu falei, a senhora eu sou a doutora Lídia. Falei, então, eu estou aqui porque eu fui escolhido pelo Jorge, pela TV Assembleia, para levar pito. Né? Ela falou, mas por que levar pito? Né? E eu disse, não, é porque acho que todo mundo fala que os avós fazem tudo errado, que eles estragam os netos, não é verdade? Que eles desobedecem os pais, que são os seus filhos, né? E que vai para um outro caminho, que o vô e a avó tudo pode, que o pai e a mãe nada pode, então não faz isso. A mãe e o pai sempre, olha, vai estragar, não faz isso. Comigo não fazia, com a neta faz. Mas, enfim, você pegou um ponto importante. Tem um probleminha aí de ciúme ou de inveja. Comigo não fazia, agora com a neta todo derretido. Desse tem isso jeito. Também. Então, foi de uma alegria e a competência da doutora, até porque ela é avó, né? Senão não teria escrito, né? 10 vezes avó. 10 vezes avó. 10 vezes avó. Mas ela carrega no peito aí, olha só. Privilegiada, não é verdade, né? Então, todos os netos ali. Há quem diga que os anjos das crianças netos são os anjos também que recebem ordem das avós, que né, o poder dela é muito forte. Eu quero dizer que é um amor fantástico, que é algo que me emociona a cada beijo, a cada conversar no telefone, a cada desenho novo. O olhar é de uma sinceridade. Aqui, meu colega avô, isso pode estragar alguma coisa? É isso que eu queria ouvir. Esse afeto todo pode estragar? Não estraga coisa nenhuma. É que, de fato, como não tem legislação firmada, você é o avô que você é. Não tem nada a ver com o que os filhos acham que você deveria ser. Quem te ensina a ser avô é a sua neta. E mais ninguém. Estou aliviado. A Assembleia Legislativa comemorou o Dia da Soka Gakkai, um movimento budista que agrega mais de 13 milhões de pessoas em todo o mundo. A associação completou 84 anos de fundação. As apresentações da banda feminina Nova Era, da banda masculina Sol e das duas juntas mostraram durante a solenidade o quanto a união de esforços leva ao alcance de resultados. Sociedade criadora de valores humanos. Este é o significado da expressão Soka Gakkai, que dá nome à organização humanística que ganhou o mundo em 1930 e chegou ao Brasil em 1960. A Soka Gakkai promove ações e atividades em prol da paz, cultura e educação. A preocupação é com todo o país, então não é só um movimento interno da organização, né? Mas todas as pessoas, independente de credo, religião, raça, cor, posição social. A organização tem 12 milhões de associados em 192 países. São 200 mil nos 27 estados brasileiros. O Dia do Soka Gakkai faz parte do calendário oficial do Estado de São Paulo, instituído por uma lei aprovada na Assembleia Legislativa em 1997. Todos os anos, a homenagem é proposta pelo deputado João Caramês, do PSDB, ex-prefeito de Itapevi, cidade que cedia o Centro de Pesquisas Ecológicas e Naturais da Universidade de Soka, de Tóquio. O parlamentar lembrou o ideal do fundador da Soka Gakkai, o educador Tsunesaburo Makiguchi, que morreu na prisão durante a Segunda Guerra Mundial. A mensuração de tudo isso aí, nós verificamos no trabalho que eles fazem, né? Apesar de ser uma instituição fundada, criada pelo povo japonês, ela abre as portas para todas as etnias,
para todas as raças. Né? E o trabalho que eles fazem através da cultura e educação é uma coisa reconhecida no mundo todo. Vamos fazer mais uma paradinha agora. Eu volto já já. O deputado reeleito pelo PSB, Ed Thomas, foi convidado pelo repórter Jorge Machado a participar do programa Por Dentro da Política dessa semana. O deputado falou sobre programas sociais e políticas públicas dedicadas ao idoso. Deputado, vamos falar sobre as demandas que estão localizadas na sua região, Presidente Prudente, o Pontal. Há muita deficiência do Estado ainda no atendimento a boas políticas públicas para a criança e para o idoso. Se o senhor quiser falar mais do idoso, aliás, seria muito importante que a gente prestasse contas de mandato falando de ações que alcançam os idosos, que não são poucos no estado de São Paulo e no país. Rapidamente o país está envelhecendo. Muito, mas muito rápido. Nós, né, no estado de São Paulo já soma 11%. 11%. 11%, né? Quer dizer, e até 2050 a gente com certeza dobra, não é verdade? Exatamente. Eu acho que o primeiro projeto que todos nós podemos exercer se chama respeito. Respeitar o idoso é respeitar a si mesmo, né? E esse idoso não é mais o idoso do crochê ou o idoso apenas e tão somente da jardinagem. Que ficava escondido dentro de casa. Não. Esse é um idoso hoje ativo, participante. E essa mão de obra, porque eu chamo eles porque eles podem produzir muito ainda, e é um grande erro do país, não há projetos específicos para absorver essa experiência de vida, esse aprendizado e essa sabedoria, como existe no próprio Japão, né, onde o idoso ele é buscado como um conselheiro e como um professor, mesmo sem ter ido à faculdade, não é verdade? Então é um professor da vida. A região do Oeste Paulista, 53 municípios, é a 10ª região, né, do estado de São Paulo. Nós recebemos muito caminhou, né? Um pedido especial ao governo do estado é a instalação, né, do projeto Quero Vida, que é o centro-dia aos idosos, Jorge, que é aquele idoso que está vulnerável em casa, numa situação de abandono, numa situação de dificuldade. Muitas vezes parte da aposentadoria dele é para pagar a dívida dos filhos ou dos próprios netos, e ele tendo que cuidar de netos ou o neto tendo que cuidar. Essa situação existe, né? E são para esses, aqueles que mais precisam, que eu pedi essa instalação ao governo do estado, para que em 10 cidades do Oeste Paulista pudesse ser instalados esses centros. Como é que funciona, certo? Aliás, vamos explicar o funcionamento. Eu vejo aqui na sua página pessoal políticas públicas, prestação de contas de mandato em torno da região, da grande Presidente Prudente, vamos falar. Capital regional. Pois é, deputado, mas também vejo na página pessoal do senhor, no Facebook, nas redes sociais, essa atenção e esse diálogo com o idoso. Aliás, uma frase que foi pensada: tristeza pode adoecer o coração. Quando falávamos aqui que os idosos estavam em casa, envelopados, literalmente, não saíam para as ruas, para as praças, o Estado não alcançava esse idoso, e a tristeza de ficar sozinho, já aposentado, com uma parca aposentadoria, às vezes, ganhando muito pouco, nem para o seu sustento, não se paga, às vezes, os remédios. Os remédios. Pois é, isso tudo, de alguma maneira, depreciava a vida desse idoso. Com certeza. E a solidão, já está comprovado, ela provoca a depressão. E a depressão é o mal do século. Claro que não é algo somente para o idoso hoje, também atinge nossas crianças. Por quê? Porque nós perdemos muito do nosso convívio. Do convívio familiar, convívio da rua mesmo, do convívio do vizinho, da rua, da própria praça, de colocar cadeira diária na calçada, de bater um papo. A vida se tornou uma pressa, uma correria. A gente já não quer mais sentir a dor, a gente quer o imediatismo da vida. E nesse imediatismo desse mundo concorrente, filhos que acabam esquecendo dos pais, os netos que acabam esquecendo dos avós, e eles acabam ficando num canto. E aí a tristeza, ela machuca muito esse coração. A tristeza mata. Um ato público no Legislativo Paulista debateu a valorização da advocacia pública no estado de São Paulo.
Ato público no auditório Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa realiza debate pela valorização da advocacia pública do Estado. A iniciativa dessa audiência partiu do deputado Fernando Capês, do PSDB, e do presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, Caio Guzardi, que tem como objetivo destacar a importância da atuação dos procuradores na defesa do patrimônio público, no combate à sonegação fiscal, à corrupção, ao desvio de verbas públicas, etc. O descontentamento da classe vem se manifestando há muito tempo, principalmente em relação ao projeto de lei complementar 25 sobre a lei orgânica de autoria do governador. Os profissionais são contra esse projeto. O que a carreira verificou, os procuradores verificaram, e há uma oposição enorme a esse projeto, é que esta lei orgânica não atende às nossas necessidades atuais, não projeta a PGE para o futuro e também tem dispositivos muito perigosos ali para o interesse público, como, por exemplo, a possibilidade de dispensa de análise de licitações e de contratos pelos procuradores do Estado. Temos que buscar prerrogativas e direitos que nos fortaleçam, principalmente agora no momento que buscamos limpar o país, implantar em definitiva a moralidade pública. E a participação da advocacia pública na lei anticorrupção, ela é fundamental. O deputado Carlos Gianazzi participou da audiência. Ele é a favor da retirada do projeto e fez uma comparação. Na minha opinião, é um projeto da mesma família da PEC 37 e também da PEC número 1, que foram duas propostas já enterradas na lata do lixo da história legislativa do Brasil e do Estado de São Paulo. O deputado Fernando Capês defende a categoria e fala da importância da melhoria das condições de trabalho desses profissionais. A Assembleia, com certeza, não se negará a fazer, porque é uma reivindicação justa e necessária para a sociedade. Fotos de casais gays se beijando nas redes sociais viraram tema de um documentário produzido pelo jornalista Anselmo Dequeiro. O Dedo de Prosa dessa semana falou sobre isso. Um ataque de homofobia nas redes sociais foi o estopim para a realização de um documentário contundente, que ao mesmo tempo em que denuncia, lança um olhar carinhoso e sensível sobre os artistas que trabalham na noite LGBT de São Paulo. Conheça Sasha Zimmer. A história do ator Fábio Henrique dos Santos cruzou várias vezes com a ignorância e o preconceito, mas nunca tão fora de controle como quando foi atacado nas redes sociais. De imediato já começou a ter compartilhamentos, e quando eu fui verificar isso, havia alguns homofóbicos, principalmente de uma menina de 16 anos, dizendo que aquilo era nojento, aquele ato ele era como se a gente estivesse induzindo as crianças a serem dessa forma. Eu não vou me recordar agora as palavras dela, mas o que eu me recordo é dela simplesmente ter nojo daquilo, como se aquilo fosse simplesmente anormal. E é emocionante. E ter entregue nas mãos dela um documento que simboliza a proteção para todas as pessoas. Não pelo fato apenas de ser homossexual, mas é porque pelo fato de ser homossexual ainda não tem uma lei que pune esses atos. Sensibilizado pela história, o jornalista Anselmo Dequeiro desenvolveu o documentário Sasha Zimmer, relatando o dia a dia do artista e os problemas que ele enfrenta. Além de desmistificar a rotina de um artista da noite, o filme mostra sua relação com a família, os amigos, fãs e colegas de trabalho. Todo mundo sabe que é um homem que tá ali. E o bacana disso tudo é ver toda a transformação.
de você me ver assim e ver como eu me transformo. Muita gente, não é você, como que fica assim? É impossível. E é o fetiche, é o poder de sedução, de saber que tipo você tá assim e que você tá de uma outra forma e você consegue ainda ser dominador de pessoas que quando você tá de dia te apontam o dedo. É muito estranho. Não tem explicação. É porque todo homossexual, por mais difícil que seja, ele é feliz. Porque pra gente já tem muito mais barreira do que pras mulheres e do que pros homens que são héteros. Mas elas deviam ver esse lado gostoso da vida, sabe? De ver tudo colorido, realmente. Porque querendo ou não, é isso. A vida, ela é simples. É só você viver. A vida é como a música. Uma hora é um funk, outra hora é um axé, um rock, outra hora é uma orquestra, uma sinfonia. Você tem que saber rebolar, dançar a música conforme ela é tocada.